Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade. Agradecidos estamos pelos amigos espirituais renovarem as nossas forças, nos inspirarem no caminho do bem. Ele disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Um único pastor que pode nos conduzir a Deus. Que eu possa, Senhor meu Pai, amparada por Erasmo, falar em nome de Jesus, falar dos seus ensinamentos e que possamos, inspirados pelos bons espíritos, compreender os seus ensinamentos edificantes. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a parábola da ovelha perdida. Nós encontramos esta parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 4 a 7. E Jesus disse: qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela uma ovelha que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, jubiloso, voltando para casa, convoca seus vizinhos e amigos dizendo: alegrem-se comigo, porque eu já encontrei minha ovelha perdida. Assim, haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta parábola, ela pode ser compreendida através de vários livros, e nós podemos utilizar o livro As Parábolas, de José de Souza e Almeida. Ele explica que a parábola da ovelha desgarrada, a parábola da dracma perdida e também do filho pródigo, elas têm o mesmo fundamento e elas serão consideradas como as parábolas do reencontro. O grande ensinamento é então sobre a salvação de todas as pessoas. É este reencontro que o filho tem ao retornar para os braços do pai. Na verdade, José de Souza e Almeida fala que a mensagem central é de que Deus, Ele vai fazer de tudo para salvar os seus filhos que se perderam pelos caminhos do mundo. Portanto, nós percebemos que existe uma grande alegria no mundo espiritual todas as vezes que uma ovelha que foi perdida consegue ser resgatada. O mundo espiritual entra em júbilo quando alguém consegue retornar para os braços do Pai, consegue observar os ensinamentos do Mestre Jesus e se transforma então naquele filho que voltou, realizando o que deve ser realizado, cumprindo os desígnios de Deus. Este escritor ainda vai explicar para nós que todos os espíritos, eles são filhos de Deus, que os criou com igualdade de condições. Deus fornece para cada um de nós uma missão. E através de nossos esforços, nós podemos cumpri-la. Mas, na jornada evolutiva, o espírito, a partir do seu livre-arbítrio, ele pode escolher ir por caminhos que não foram aqueles caminhos que Deus destinou para ele. Pode fracassar em suas provas. E desta maneira ele se desvia do caminho do bem, podendo cair no caminho da iniquidade. Mas Deus não vai então puni-lo eternamente, não vai condená-lo ao fogo e ao ranger de dentes eternamente. Nós temos um pastor, e este pastor, o pastor que conduz toda a humanidade, ele sempre vai atrás do filho desgarrado. Ao encontrá-lo, ele demonstra grande alegria,
todos nós merecemos o cuidado do bom pastor, que trabalha com zelo, com desvelo, se sacrifica por cada um de nós. E ele faz tudo isso, ele se sacrifica para que ele possa resgatar, recuperar aqueles que se extraviaram. Portanto, a mensagem, então, mais uma vez, é a da salvação, é que Deus é Deus de bondade. E cheio de bondade, Ele deseja nos salvar dos nossos próprios erros e fraquezas. Porque se nós falhamos, é exatamente porque nós não observamos a lei, é porque nós nos desviamos, atentos a outras coisas, a outras questões. O homem, ele vai sim fraquejar e falhar, mas Deus sempre coloca todos os recursos para que ele possa ser salvo. Isso vai acontecer a partir da lei de arrependimento, também desta situação onde ele observa tudo e ele deseja reparar suas faltas. É quando ele deseja emendar-se. Outro livro, agora, Parábolas à Luz do Espiritismo, quando Rodolfo Caligares fala que as 100 ovelhas da parábola simbolizam o domínio universal de Deus. As 100 ovelhas são a totalidade dos homens, então dos seres humanos que estão espalhados pelas inúmeras moradas da casa do Pai. Também nós podemos pensar que a ovelha desgarrada somos nós. São os terrícolas, diz este escritor. São os espíritos rebeldes à lei de Deus. E o pastor, óbvio, é Jesus. É Jesus, o governador do planeta Terra. Mas ele diz que a ovelha, quando ela se perde do rebanho, é por conta do seu apetite. Ela vai atrás de outros pastos e aos poucos ela vai se distanciando do rebanho. De repente, ela já não consegue mais ouvir a voz do pastor, está de fato perdida. Conosco acontece semelhante. Nós somos atraídos pelas seduções do mundo. Nós ficamos envolvidos com gozos e conquistas materiais. E desta forma, podemos cair nos vícios que levam aos maus costumes. Nós podemos ser atraídos pelas paixões inúmeras e pelos excessos de todos os tipos. Tantos de nós se envolvem em ambições e desta maneira, inúmeros irmãos se envolvem em crimes, ficam desorientados, desesperados e, infelizmente, não conseguem voltar para o caminho melhor. Mas nenhum de nós ficará perdido indefinidamente, perdido para sempre, porque nós temos Jesus, o bom pastor, e Ele se esforça para recuperar todas as almas que se perderam. Vai em busca de cada um daqueles que se perdeu, até que possa reencontrar e pôr a salvo. Percebamos que a ovelha, ela não sofreu nenhum tipo de açoite. Ela não foi castigada por seu pastor. Pelo contrário, quando ele a encontra, coloca sobre os ombros e retorna jubiloso, dando graças, porque encontrou a sua ovelha desgarrada. Da mesma maneira, Deus fará com cada um dos seus filhos. Ele não vai fazer nenhum tipo de açoite, pelo contrário, trata bem, com carinho e desvelo. Ele não vai condenar ao extermínio, como muitos dizem. E aí Erasmo me faz lembrar de uma ocasião. Estava eu conversando então com uma paciente, eu acredito que ela era evangélica, e nós estávamos falando do filho de uma vizinha dela, um rapaz que se envolveu com drogas e chegou a agredir a própria mãe.
Então ela disse que esse rapaz que já estava envolvido com crimes jamais entraria no reino dos céus, jamais seria perdoado por Deus. Claro que ele seria consumido pelas chamas do inferno, porque Deus não pode receber novamente aqueles que fizeram tantos crimes. E é nisso que nós nos concentramos neste momento. Esta parábola diz exatamente isso. Não existe extermínio por conta de Deus. Deus não vai deixar o seu filho eternamente no sofrimento. Ele receberá todos aqueles que se arrependem e que desejam caminhar ao seu lado com sinceridade. E é isso. Nós podemos nos lembrar do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12, de onde tudo começou, porque Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus. E começou a aparecer muita gente, publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram com ele, com os seus discípulos. Então os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Foi o próprio Jesus que respondeu: porque não são os sãos, mas sim os doentes que necessitam de médico. Logo após esta passagem, é que Jesus então faz a narrativa destas 3 parábolas, indicando que todos os pecadores, eles têm salvação, eles têm o direito de retornar para os braços do Pai. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Kardec fala que Jesus se dirigia aos pobres e deserdados da terra, porque são os que têm maior necessidade de consolação, aos cegos dóceis, de boa fé, que pedem para ver, e não aos orgulhosos, que creem ter o conhecimento de toda a verdade, creem ter toda a luz e não necessitam de nada. Já no Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati fala sobre o Evangelho de Mateus, destrinchando todo ele, e informa para nós que em todos os tempos sempre houve pessoas sequiosas e famintas pelos ensinamentos espirituais, muitas delas que já estavam apropriadamente preparadas para receberem estas informações, tinham grande vontade de se aprimorarem, de se elevarem, de se regenerarem. Naquela época, todas as pessoas que se acercavam de Jesus, elas conseguiam instintivamente perceber que ele estava provendo a elas a necessidade da sua alma. Então, os fracos, os tristes, doentes, desanimados e sofredores, eles gostavam de estar na companhia de Jesus, eles se sentiam bem por estarem com Jesus, justamente porque recebiam do Mestre os fluidos benéficos que dele irradiavam. Mas hoje, os pecadores de todos os tipos, os sofredores de todos os tipos, que dirigem preces sinceras a Jesus, também podem receber os mesmos fluidos revigorantes que receberam aqueles que estavam sentados com o Mestre Jesus à mesa. Além disso, podem receber consolo espiritual que desce dos céus diretamente aos seus corações, em resposta à súplica fervorosa. Nós não devemos negar o contato a ninguém. Então, lembremos daquela paciente que estava me falando do filho da vizinha, e Erasmo fala que em muitas circunstâncias nós também seremos julgados, porque as pessoas vão questionar: se você é seguidor do Mestre, por que você está se envolvendo com essas pessoas, hein? Porque são marginais,
Eu sei que eles estão roubando, eles não fazem nada, são pessoas que não querem trabalhar, estão fazendo arruaça na sociedade, por que você se envolve com eles? Por que eles têm o direito de adentrar esta casa de luz? Erasmo fala que muitos não conhecem Jesus. No plano físico e no plano espiritual, existem aqueles que só ouviram falar do Mestre, não conseguem compreender a grandiosidade da sua missão até hoje e nem os motivos que nós temos para crer que Ele pode operar transformações sinceras de ordem moral em todos aqueles que desejam se modificar. Portanto, quando estas pessoas vêm até nós, quando elas conseguem enxergar em nós humildade, sinceridade e fraternidade, quando conseguem ser ouvidos por nós, ou recebem de repente alguma orientação, isso pode ser o primeiro passo para uma transformação sincera. Eles podem se sentir acolhidos como verdadeiros irmãos que são. Nós não devemos negar o contato a quem quer que seja, muito menos ainda quando essas pessoas estão dispostas a realizarem o trabalho espiritual, aqui ou onde quer que seja. Jesus desejava que os pecadores, eles promovessem uma verdadeira reabilitação moral na observância dos seus ensinamentos. E é isso o que ele pede. Ele não exige sacrifícios de nossa parte, mas que cada um possa fazer o que estiver no alcance de suas forças para uma real transformação, para que possa voltar para os braços do Pai. Nós ainda podemos dizer que, espíritos imortais que somos, Jesus aguarda com paciência. Ele deseja que cada um de nós assimile suas lições e possa pôr em prática, para que um dia alcancemos a perfeição espiritual. E para isso ele conta com as diversas reencarnações que nós temos. Tudo o que não conseguirmos realizar nesta reencarnação, conseguiremos realizar na próxima. Mas o correto seria que trabalhássemos diligentemente para não acumularmos tarefas para as futuras reencarnações. Nós ainda podemos concluir com o livro Caminho, Verdade e Vida, quando Emmanuel diz que no banquete do Mestre, publicanos e pecadores que estavam à distância da fé, conseguiram entrar em júbilo porque receberam o seu amor. Jesus, ele acolhe todos aqueles que têm fome da alimentação espiritual. Ele vai acolher todas aquelas almas que carecem dele. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Pensemos, será que nós estamos voltados para o Pai realmente? Será que nós somos um filho que está ao lado do Pai em todos os momentos? E eu ia seguir por um caminho e Erasmo falou, não é isso. Meus irmãos, na atualidade nós estamos tendo conhecimento de tantas informações desastrosas. São notícias que, se não tivermos fé, não podemos nem sair da cama. São desastres, guerra, doenças, violência, miséria e por aí vai. Se nós somos filhos, nós nos curvamos submissos para a vontade de Deus. Nós cremos nos seus desígnios e na forma como Ele educa a humanidade. Nós temos fé de que dias melhores virão, mas nós somos sabedores de que existem coisas que precisam ocorrer para que toda a humanidade possa olhar para o céu. Sem isso, de repente, estas tantas ovelhas não podem retornar para os braços do Pai. Erasmo diz, você pode fazer a sua reflexão, Paulo. Será que nós
Somos mais uma destas ovelhas que se perdeu do rebanho porque não cremos. Será que nós somos mais uma destas ovelhas porque nós temos dúvida, porque nós vacilamos na nossa fé, porque nós não seguimos os ensinamentos do Mestre em respeito à caridade, fraternidade e devoção ao Pai? Porque aquele que está do lado do Pai, ele sofre a dor do próximo, inclusive faz o que estiver ao seu alcance para minimizar todas as dores, mas ele crê, ele não blasfema e ele não julga os acontecimentos que o Pai coloca nos nossos caminhos. Então vejam, Erasmo fala, não é uma fé passiva, é uma fé ativa, onde você trabalha em todos os locais que pode ser útil, onde você inclusive age com oração diária, para que este momento passe, para que todos os corações sejam fortalecidos, para que as pessoas sejam amparadas. Isso também é caridade, a oração, e que possamos orar muito, diariamente, crentes no poder de Deus, crentes de que este pastor que é Jesus não desampara e faz de tudo para que todas as ovelhas sejam levadas a Deus. Mas nós precisamos crer. Eu agradeço por mais esta oportunidade que tive de trabalhar ao lado do mentor. Para que possamos finalizar, por favor, fechem os olhos. Nós cremos, Pai, no Teu poder e na Tua glória. Nós aceitamos, Senhor, tudo o que impõe ao nosso destino e ao destino da terra. Estamos empenhados, meu Deus, como irmãos que somos, em orar fervorosamente, diariamente, para que os bondosos trabalhadores do plano espiritual levem a paz a todo mundo, para que todos os corações se encham com as Tuas sementes de amor e de esperança. Cremos no único pastor que nos leva a Ti. Disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão através do Mestre Jesus. E eu agradeço, Erasmo, por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Paz é o que desejamos a todos. Boa noite.